Autoatendimento. Compartilhando conhecimento todos os dias. Como realizar o cálculo da contribuição previdenciária patronal de 13º salário? Olá pessoal, todos bem? Eu sou o Bruno Diana, faço parte do time de atendimento da Contimatic Fênix e hoje estou trazendo para vocês um vídeo tutorial para que a gente possa falar um pouco mais sobre o processo de cálculo e conferência da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento de 13º salário. Dentro do nosso portal do autoatendimento, nós elaboramos um conteúdo que demonstra um passo a passo de cálculo de empresas que têm um regime de tributação lucro presumido e optantes pelo Simples Nacional, onde as atividades sejam vinculadas aos anexos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, com base nesse material, a gente vai tentar entender como é que funciona o processo de cálculo desses encargos. Nesse primeiro exemplo, a gente vai citar uma empresa onde o regime de tributação é lucro presumido e ela possua o GIL-RAT ajustado em 2% e contribuição sobre terceiros de 5,8%. Dica importante: GIL-RAT ajustado e contribuição sobre terceiros pode variar de empresa para empresa. Neste exemplo específico, para GIL-RAT vamos utilizar 2% e contribuição sobre terceiros 5,8%. Então, quando a gente gera o cálculo da folha de pagamento de segunda parcela dentro do sistema Folha Fênix, para conseguir fazer essa conferência é necessário fazer a emissão do relatório de resumo da folha. Quando a gente emite esse relatório, o nosso sistema ele vai apresentar nesse layout, trazendo o resumo com as informações de proventos e descontos da minha folha de segunda parcela do 13º salário, bem como informações pertinentes ao INSS Empresa, detalhamento de entidades terceiros, imposto de renda e PIS, fundo de garantia e outras informações específicas que são relacionadas ao DARF previdenciário. Então, para a gente conseguir fazer o cálculo da contribuição previdenciária patronal e entender os valores que são enviados ao E-Social e DCTF Web para o recolhimento desse encargo, a gente precisa considerar algumas situações específicas. Então, para conseguir chegar no valor do código 1031, que é o INSS sobre segurados, consta aqui nesse exemplo um valor de R$ 1.419,90, dentro do recibo de pagamento do empregado, é o que será considerado no código 1031 de INSS sobre segurados. Então, reparem que dentro do resumo, ele vai mencionar o código no combo de descontos 113 do evento INSS sobre 13º salário. E aqui ele vai fazer, no resumo da folha, uma somatória. Então, dependendo da quantidade de funcionários que eu tiver dentro da minha folha de pagamento, ele vai somar ali todo mundo que teve um desconto de INSS no recibo de pagamento e vai gerar esse valor para que eu consiga fazer a transmissão para o E-Social e DCTF Web. Como gerar o cálculo do código 1040, que é o INSS sobre a parte empresa. Para que a gente consiga entender como funciona esse cálculo, antes de tudo, eu também preciso analisar se na minha empresa existem funcionários com graus de exposição a agentes nocivos diferenciados. Por quê? Isso interfere diretamente no percentual a ser aplicado dentro do cálculo do meu INSS patronal. Neste exemplo, a gente não vai gerar nenhum funcionário com grau de exposição a agentes nocivos diferenciado. Então, todo mundo aqui, os meus funcionários, não possui nenhum tipo de exposição a agente nocivo. Portanto, para que a gente consiga fazer o cálculo do INSS patronal, a gente vai considerar a alíquota de 20% mais o GIL-RAT ajustado, que neste exemplo é 2%. Então, eu vou abrir a minha calculadora do Windows e aqui eu vou considerar, dentro do combo INSS Empresa, a opção Base INSS sem exposição a agente nocivo. Reparem que o valor mencionado é R$ 17.105,28. Sobre esse valor, nós vamos aplicar a alíquota de 22%, que é a somatória dos 20% da contribuição previdenciária patronal mais os 2% do GIL-RAT ajustado. Dessa forma, a gente vai conseguir obter o valor de R$ 3.763,16, que é o que corresponde ao código 1040 no meu resumo de folha de pagamento, correspondente ao INSS parte empresa. Basicamente é isso que a gente precisa fazer. Agora, como é que eu faço para chegar também no código 0115, correspondente aí à contribuição sobre terceiros? Não tem nenhum segredo. Então, a gente também vai considerar a base de INSS sem exposição a agente nocivo, no valor de R$ 17.105,28. Sobre esse valor, vamos aplicar 5,8%. E aí a gente vai obter também o valor de R$ 992,16.
R$1,10 ou 9, ali é uma questão de arredondamento, para que você consiga entender como funcionam, né, as contribuições aí para fazer a declaração tanto no E-Social quanto na DCTF Web. Em relação às empresas optantes pelo Simples Nacional, a gente precisa entender algumas particularidades. Então, se eu tenho uma empresa que é optante pelo Simples Nacional e as atividades são vinculadas ao anexo 4, observem que no meu resumo de folha de pagamento ele vai trazer, dentro do combo de GPS que corresponde ao DARF previdenciário, o código 1031 de INSS sobre segurados, que é a somatória de todos os valores de INSS que eu tenho o desconto, né, nos recibos de pagamento dos meus empregados. E a parte empresa, ele também vai considerar os 20% patronal. Se porventura algum funcionário tiver algum grau de risco, ele vai aplicar também um percentual diferenciado, mas não é o caso neste exemplo. Então ele vai somar os 20% juntamente com o meu GILRAT ajustado, 2%. Então eu vou coletar a minha base de INSS sem exposição a agente nocivo, 17.105,28 vezes 22%. E aí eu vou ter também os R$ 3.763,16. Observem uma diferença em relação ao exemplo anterior. Quando eu falo de uma empresa optante pelo Simples Nacional, com atividades vinculadas ao anexo 4, ele vai mencionar para mim, para efeitos de recolhimento, né, da contribuição de INSS, a parte de segurados, aquilo que eu desconto do meu funcionário, e também a parte empresa, que é os 20%, mais o RAT-FAP. E não vai mencionar agora o desconto de terceiros. Então, empresas optantes pelo Simples Nacional não possuem a contribuição sobre terceiros. Então, é normal que o valor saia zerado. Outro exemplo que a gente traz aqui também de conferência é empresas optantes pelo Simples Nacional, porém, as suas atividades são vinculadas aos anexos 1, 2, 3 e 5. Então, neste caso específico, observem que dentro do meu resumo de folha de pagamento, ele menciona o código 1031 de contribuição de INSS sobre segurados, que é aquilo que eu desconto no recibo de pagamento de cada um dos meus empregados, porém, não é mencionado nem o código 1040 da parte empresa, ou seja, aqueles 20%, e também não menciona terceiros. Portanto, se eu tenho uma empresa que é optante pelo Simples Nacional e as atividades são vinculadas aos anexos 1, 2, 3 e 5, não existe, né, o recolhimento da cota patronal, os 20%, sobre a folha de pagamento. Então, nesse caso, vai trazer aí a contribuição de INSS para a declaração no E-Social e DCTF Web apenas sobre o INSS de segurados, aquilo que eu desconto do meu empregado. Mas é claro, gente, isso aqui é uma visão geral para que vocês consigam ter um entendimento maior sobre o processo de cálculo e conferência, né, dos encargos da folha de pagamento de 13º salário. Se você possui dúvidas mais específicas, como chegar no cálculo do INSS que é descontado do funcionário, ou até mesmo o imposto de renda, nós também estamos disponibilizando dentro do portal do autoatendimento um link direto para que você possa ter acesso a uma planilha que realiza o cálculo automático. Então, basta inserir ali o valor de base total, né, do INSS e também do imposto de renda, que você vai ter que incluir também as informações de desconto de INSS que ocorreu e a quantidade de dependência desse funcionário. E a planilha ela vai gerar um cálculo automático para vocês, com base aí, falando do imposto de renda, né, das deduções legais e simplificadas, para poder mencionar qual que é o desconto de imposto de renda mais benéfico para o empregado, para você fazer um controle legal dentro da sua folha de pagamento. Mas é claro, gente, o que é super comum é surgirem dúvidas em relação a esses processos de encerramento. Não há problema nenhum. Então é isso. Aciona os nossos canais de atendimento via chat online, a gente tem uma equipe ali super capacitada para poder atender vocês nas dúvidas que vocês tiverem. E além disso, curtam, compartilhem, comentem esse vídeo aqui, né, e se inscrevam aí no nosso canal do Autoatendimento com Ultimatic para que a gente consiga compartilhar cada vez mais conteúdos com esse tipo de informação para estar ajudando no dia a dia, tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Autoatendimento. Compartilhando conhecimento todos os dias.